Bom, semana passada a gente começou uma série nova de mensagens, Passárgada, Rumores de Outro Mundo, que é baseada nessa música, né, do Jorge e do Gladir, que fala dessas histórias de fantasia, Nárnia, Oz, Atlântida, mundos onde de alguma forma tudo dá certo no final, onde o mal é derrotado, a justiça prevalece, onde a vida floresce como deveria ser. E mais do que um escapismo, o que eu tenho dito é que essas histórias, elas apontam para a gente esse futuro esperado por nós. Então elas nos guiam, essas histórias. E isso tem tudo a ver com a Páscoa. Porque quando Jesus ressuscita, o N.T. Wright tem uma frase muito bonita que ele fala assim, que um novo mundo se levantou junto com Jesus. Então a esperança da Páscoa, que é o momento litúrgico que a gente está vivendo, é essa esperança nesse novo mundo. E isso nos orienta, então. Né? Enquanto a gente está aqui, enquanto esse mundo não vem, isso nos orienta para aquilo que deveria ser. Mas hoje eu quero falar sobre um aparente dilema, né, que está presente nessa promessa. Que é o seguinte, essa tensão, né, que se cria do tipo, então Jesus se levantou, um novo mundo se levantou com ele, mas o mal ainda está por aí. O mal ainda existe. E a gente tem de lidar com ele todos os dias. Por que Deus não faz nada? Então é para pensar sobre esse dilema, né, essa promessa, né, desse mundo ideal e essa coisa de Deus parece que não intervém muitas vezes, que eu quero olhar para essa parábola, onde Jesus vai trabalhar esse problema. Então a gente vai olhar para Mateus capítulo 13, do verso 24 ao 30, depois do 36 ao 46 e o 47 ao 50. Então várias passagens, nós vamos ler. Ingrid, você pode ler para a gente? Então Mateus capítulo 13, do 24 ao 30, depois do 36 ao 43 e o 47 ao 50. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo. Semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é juntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim.
Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo. E ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Esta é a palavra de Deus. Obrigado, Ingrid. Vamos orar de novo? Pai, tua palavra foi lida. Eu peço que o Senhor fale com a gente, ó Deus. Que o Senhor nos ilumine, ó Pai, mente e coração. E nos capture, ó Deus, pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, essas parábolas de Jesus, elas oferecem 3 palavras para a gente, né? Essa passagem. Eu vou dividir em 3 partes. Primeiro um prognóstico, depois uma proibição e por fim uma promessa. Primeiro um prognóstico. Um diagnóstico é quando você identifica uma doença através de um exame, certo? Jesus faz isso, ele começa, né, quando perguntam para ele qual é a origem do joio, ele fala, foi um inimigo que fez isso. Esse é o diagnóstico. Ou seja, o mal está presente no mundo. E detalhe, né, o texto não fala a respeito da igreja. Já ouvi muitas pregações onde se trata isso como se fosse a igreja, mas está falando do mundo. Né? No mundo, o terreno é o mundo, o mal está presente. E nesse mundo existe então um agente pessoal. Existe um ser que ele é ativo, ele é intencional, ele trabalha nas sombras, enquanto os outros dormem, e ele cria o caos, né? Então, diante disso, surge a pergunta natural. O que a gente deve fazer? E aí Jesus vem com o prognóstico, porque o prognóstico é quando você prevê o curso da doença, você fala qual é o tratamento e quais são os resultados. E o prognóstico de Jesus é não, deixa crescer junto, né, até chegar o tempo da colheita. Ou seja, nesse mundo tem gente, tem pessoas que pertencem ao maligno, pertencem ao diabo, e tem gente que pertence ao reino de Deus. E esses 2 grupos precisam conviver juntos até que seja possível uma separação total. E aí alguém vai me dizer assim, pô pastor, mas pesado isso, né? Falar que tem gente que é do diabo. Ou então, não, essa visão de que tem gente que é do diabo é muito primitiva, né? E eu respondo para você o seguinte, eu te pergunto, né? Pergunta para qualquer pessoa que está hoje na faixa de Gaza, pergunta para uma criança palestina, se ela acredita ou não que tem gente que é do diabo. Pergunta para uma das 822 mil vítimas de violência sexual no Brasil, se o que elas viveram não foi um inferno. Ou então pergunta para o pai das 2 crianças, não sei se vocês viram essa notícia, as 2 crianças estavam pulando corda lá em Diadema, na calçada, no feriado da Páscoa, e o motorista bêbado veio e macetou as 2 crianças, os 2 irmãos no portão. Pergunta para esse pai e para essa mãe se eles não acreditam no mal. Pergunta para o pai que perdeu todo o dinheiro do mês numa bet, ou para o idoso que está enrolado com o banco lá no consignado, né, para vítima de violência, de pobreza, de fome, se o mal não existe. O inferno, ele é uma realidade em muitos lugares do mundo. O inferno está presente, né, nessa terra. E ele opera em níveis diferentes. Tem o mal sistêmico, tem o mal pessoal, tem esse mal trágico que não tem um porquê, né? Ele acontece. E só quem vive preso numa bolha que não vai perceber isso. Mas, gente, me desculpa, mas sim, né? Tem gente que é do mal, sabe? Tem gente que é perversa. Tem gente que não está tentando melhorar. Pelo contrário, tem gente que atrai o inferno para si mesmo e para quem está em volta dela. Então o inferno, ele é sim uma realidade. E para o judeu do primeiro século, isso não era nenhuma novidade. Até porque, por séculos, né, eles viveram sob uma ocupação violenta. Primeiro vieram os babilônicos, depois os persas, os gregos, os romanos, que eram extremamente violentos. Então a questão para eles não era perceber se o mal era uma verdade ou não. A questão para eles
é por que Jesus, tendo todo o potencial de ser o Messias, não fazia o que todos esperavam. E o que é que eles esperavam? Eles esperavam que Jesus criasse uma comunidade separada. Porque era isso que acontecia no judaísmo da época. Os fariseus, a palavra fariseu significa, numa tradução, os separados. E qual que era a ideia deles? Eles queriam se separar, do restante do mundo a partir da obediência à lei de Moisés. Você tinha um outro grupo também judaico, que eram os essênios. Os essênios, eles viviam no Mar Morto, afastado no deserto, numa comunidade fechada, uma comunidade monástica. Então eles tentavam se isolar de todo mundo. Você ainda tinha os zelotes, que era o grupo armado, que eles acreditavam que para instaurar o reino de Deus na terra, tinha que pegar nas armas. Separação pela lei, separação pelo isolamento, separação pela violência. Essas eram as três formas, que o judaísmo da época tinha dado para esse problema do mal. Mas Jesus fala não para tudo isso. Então isso leva a gente à segunda palavra, que é uma proibição. Jesus diz não. Não é pela lei que vocês vão purificar o mundo, não é pelo isolamento que vocês vão escapar do mal, e não é também pela espada que vocês vão instalar o reino de Deus. A resposta de Jesus ela é radicalmente diferente, Deixa crescer junto. Por quê? Porque desse lado da eternidade, o bem e o mal, de certa forma, eles precisam conviver lado a lado até que futuramente eles possam ser separados. Por quê? Porque a gente não tem condição de julgar, de entender quem é quem. O dono não deixa os empregados separarem o joio do trigo porque eles poderiam arrancar também o trigo. E tem uma razão para isso. O joio e o trigo se parecem muito quando eles estão crescendo. Eu não conheço nada, de plantação, de botânica. Mas quando a gente pesquisa, a gente descobre isso. Eles são muito parecidos. Mas o joio diz que ele tem grãos menores, grãos que não são nutritivos, que são até tóxicos muitas vezes. Agora o trigo, quando ele amadurece, diz que ele fica pesado, a espiga fica cheia, um grão bem nutritivo. Então, antes da hora, antes de estar maduro, você não consegue entender quem é quem. E, gente, toda vez que a igreja tentou fazer essa separação antes da hora, ela cometeu atrocidades em nome de Deus. Cruzadas antigas e cruzadas modernas dizimaram e têm dizimado muita gente, muitos povos, até hoje. Fogueiras de inquisição, reais e virtuais, queimaram e têm queimado muita gente que é chamada de herege, de dissidente, de bruxa. Então tem um monge beneditino que ele fala o seguinte: quem busca limpeza absoluta nem percebe o quanto que está sujando o mundo. Ele fala assim: a pureza obsessiva sempre termina com as mãos sujas de sangue. Então, nesse sentido, tem dois erros que a gente precisa evitar. O primeiro é o erro da imposição. Quando a igreja começa a flertar com o poder, para poder impor a sua agenda de santidade para o mundo, a sua regra de moralidade, de ética, de uma maneira tirânica, de uma maneira forçada, de uma maneira teocrática. Para as crianças que estão aqui poderem entender, é mais ou menos assim: imagina que alguém pegou a chave da tua casa, e essa pessoa entra na tua casa sem pedir licença, arruma tudo do jeito que ela acha certo, e faz as coisas do jeito dela, sem você pedir, de uma maneira imposta. É mais ou menos isso que a igreja quer fazer. Jesus, ele recebeu todo o poder no céu e na terra, abrindo mão do poder. Não foi isso? Então, uma igreja que faz isso, que se mistura com o Estado, muitas vezes, para poder impor a sua vontade, vai na contramão disso, do Evangelho. Corre risco de virar Gileade, aquela distopia da Margaret Atwood, das Crônicas da Aia,
que é uma das ficções mais infernais que tem sobre quando a igreja se mistura com o poder, né, político do Estado e ela tenta colocar a agenda dela à força. Agora, tem um segundo erro que é oposto a esse e igualmente perigoso, que é o seguinte: na ânsia de fugir desse fundamentalismo, na ânsia de escapar desse puritanismo hipócrita, muitas igrejas chegam a um Deus que ele é tão amoroso, tão generoso, que ele parece incapaz de se incomodar com o mal. Um Deus que sorri para tudo, um Deus que não diz não para nada, um Deus que parece que se esquece das atrocidades, das aberrações que são feitas na terra, mas um Deus que parece que não leva o mal a sério. Porque, gente, um Deus que age assim, no fim das contas, ele não se posiciona ao lado das vítimas. Por quê? Porque um Deus que tolera indefinidamente o destruidor, no final das contas, ele está apoiando quem destrói tudo. E quando eu olho para a Bíblia, eu não enxergo Deus assim. O C.S. Lewis, ele entendeu isso muito bem, eu acho. Então, assim, toda vez que ele descreve o demoníaco, esse poder do mal, o Lewis descreve o demoníaco como algo que tem uma fome, que se for deixado livre, devora tudo, até não restar mais nada. E é assim que o caos opera, né? O caos vai devorando tudo. E se não tem alguma coisa para conter o caos, para conter o mal, chega uma hora que ele acaba com tudo. É tipo aquela criança que, sabe assim, não brinca e quebra todos os brinquedos, não deixa ninguém brincar. E aí no final, tipo, fica chorando porque não tem mais o que fazer. Por quê? Porque o mal destrói tudo ao redor dele. E no final se destrói também. Por isso que o C.S. Lewis, ele tinha uma frase que eu acho que ela é bem própria, que ele fala o seguinte: o inferno é o torniquete de Deus. O inferno é o torniquete de Deus. Sabe o que é o torniquete? Aquele laço, né, que você põe quando, sei lá, a pessoa perde, né, um pedaço do corpo, você aperta, né, para parar de sangrar. Então ele falava o seguinte: o inferno é o torniquete de Deus, ou seja, o inferno é o limite. É um laço apertado que segura o mal para que o mal não devore tudo. Sem esse limite, o mal ele engoliria tudo se fosse possível. Então, nesse sentido, gente, para mim, o inferno não tem a ver com vingança de Deus. O inferno é um limite de proteção. É Deus fazendo um risco no chão e falando assim: até aqui. Daqui para frente você não passa. E me parece que é essa imagem lá do Apocalipse, né? Quando fala da Jerusalém, né? Dos portões e tal. É esse risco no chão falando assim, ó: daqui para dentro não tem mal. O mal fica para fora. Então a gente é chamado a resistir esses dois extremos. Nós não podemos ser como o servo ansioso que pega a foice e tenta antes da hora, né? Tipo, separar e cortar e tirar o mal do mundo, e aí ele acaba muitas vezes implementando Gileade em nome de Deus. E a gente também não pode ser esse servo ingênuo que confunde paciência com omissão. E transforma Deus nesse avô bonachão que fala sim para tudo e sorri para tudo, né? E não faz nada. Gente, o caminho de Deus ele é muito mais estreito e muito mais difícil, muito mais exigente do que esses dois extremos. Porque é um caminho que reconhece o mal pelo nome, mas que não pega para si essa prerrogativa, né, de se sentir no direito de executar o juízo antes da hora. Porque o caminho de Jesus convida a gente a descansar numa promessa. Esse é meu último ponto, a promessa. Talvez alguém aqui ainda tenha dificuldade, né, com essa ideia da separação no fim dos tempos e a eventual exclusão de alguns, então eu quero aprofundar um pouquinho mais nisso. Tem um teólogo croata chamado Miroslav Volf, tá? Miroslav Volf. Ele é um croata que ele se viu diante de um dilema.
como ele, sendo croata, batista, poderia amar o vizinho dele, que era sérvio, ortodoxo, tendo em vista as atrocidades que os sérvios fizeram contra os croatas na ex-Iugoslávia, né? A resposta para esse dilema virou um livro que chama Exclusão e Abraço. Exclusão e Abraço. E o Wolff fala o seguinte: para a gente superar o mal, a gente precisa fazer 2 movimentos. E os 2 são indispensáveis. O primeiro movimento é o que ele chama de exclusão. Ele vai falar o seguinte: o mal e o agente do mal tem que ser identificado pelo que ele é e pelo que ele faz. Você tem que dar nome para o mal. Você tem que dizer, foi isso que você fez, foi isso que a pessoa fez. Para quê? Para poder oferecer um contorno para esse mal, para poder identificar esse mal, colocar um limite nele. Nomear é colocar um limite, nomear é colocar um contorno, para poder tratar essa maldade. Mas tem um segundo movimento que é o abraço. E abraçar significa perdoar quem me feriu. Mas, gente, o Wolff não fala de sentimentalismo barato, tá? Ele está falando, não é aquela coisa de pai e mãe, né, que a gente faz às vezes com os filhos, de abraça a tua irmã, hein, né? Pede desculpa para ela, meio forçado, né? Tipo, a criança faz esse negócio forçado. Não é isso que ele está falando. Você não nega a gravidade do mal. Mas o que você faz no abraço é você se esforça para empreender uma jornada na qual você vai libertar o agressor e você vai libertar você mesmo de viver debaixo da ira, do ressentimento, da amargura, daquilo que aquela pessoa causou para você. Porque quando a gente não perdoa, meu sogro fala muito essa frase, né? Viver sem perdão é tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Porque a amargura, ela prende mais a gente até do que, muitas vezes, a maldade que foi feita contra nós. Então, voltando para a parábola. No verso 30, o dono da plantação ele fala assim para os empregados: deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Sabe o que eu descobri? Descobri que o verbo deixar, deixem, é o mesmo verbo que, dependendo do contexto, pode ser traduzido como perdoar. Abra mão, perdoe, deixe. Eu acho que isso não é coincidência. Sabe por quê? Porque Deus está trabalhando nesse mundo através de abraço e exclusão, para poder gerar perdão e restauração. E a forma que Deus faz isso é mandando Jesus para o mundo. Por quê? Porque na cruz, Jesus carregou toda a maldade que excluía a gente de Deus, excluía uns dos outros, né? De tal forma que Jesus foi excluído de Deus no nosso lugar. Deus meu, por que me abandonaste? E Jesus, ele morre e ele é mandado para o lugar da exclusão. No nosso lugar. Para que nós que merecíamos sermos lançados fora, pudéssemos ser abraçados por Deus. Então, na cruz, Deus trata o mal de uma vez por todas, sem negar a gravidade do mal e sem permitir que o mal continue definindo a história. E é somente assim que essa promessa futura de um mundo sem maldade, sem choro, sem dor, sem morte, se torna possível. É isso que possibilita que a gente também faça esse movimento de Deus, né? De ir na direção da pessoa e conseguir abraçar ela também e perdoar ela. Agora, tem um detalhe. Ainda assim tem gente que recusa esse abraço. E ainda assim tem gente que não quer se reconciliar. E aí eu cito de novo o Lewis, né? No Grande Divórcio, o Lewis fala assim: no final das contas, tem só 2 tipos de pessoas.
Tem as pessoas que dizem para Deus: seja feita a tua vontade. E tem as pessoas que Deus olha para elas e diz: seja feita a tua vontade. Ele vai falar: quem está no inferno, o inferno só existe porque tem gente que faz isso. Escolheu estar lá. Se recusou ao abraço. Se recusou à reconciliação. A separação final, eu não vejo como Deus rejeitando pessoas à força. Eu vejo como Deus respeitando com seriedade absoluta a escolha que cada um fez ao longo da vida. É como na última batalha, né? A última batalha do C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia, é tipo o Apocalipse, né? De Nárnia. E aí tem uma cena final, vou dar quase que um spoiler aqui para vocês, né? Que o leão está de pé numa porta, uma grande porta. E cada criatura que viveu em Nárnia, ela vem andando, né, e caminhando, e elas olham para o leão. Algumas criaturas olham para o leão, temem ele e odeiam o leão. Essas vão para a esquerda do leão. E à esquerda dele, a sombra dele está projetada, gigantesca. E elas entram dentro dessa sombra, elas desaparecem, e ele fala assim: não sei o que aconteceu com elas. E tem as criaturas que olham para o leão, temem ele, mas o amam. Essas entram pela porta para viver na verdadeira Nárnia. No fim das contas, eu creio que é mais ou menos assim que vai acontecer. Só que a gente ainda não passou por essa porta. A gente está do lado de cada porta. E isso precisa levar a gente a ter um temor reverente, uma análise honesta de vida. Eu acho que aqui todo mundo é cristão, né? Conheço vocês. Mas talvez alguém ouvindo essa mensagem, né, futuramente, pode estar investigando o cristianismo, pode estar se perguntando se Jesus é verdadeiro ou não. Para essa pessoa eu diria o seguinte: pertencer ao reino de Deus não é algo que a gente conquista, não depende do nosso desempenho, nem da nossa religiosidade, da nossa moralidade. Tornar-se herdeiro do reino de Deus é algo que acontece fora de nós, que é feito no nosso lugar. Mas se porventura você sente que tem alguma coisa te incomodando, eu acho que Deus está te convidando a dizer sim para Ele. E a gente vai orar por você depois. Agora, para a maioria de nós que estamos aqui hoje, nós já somos cristãos. Só que a gente precisa analisar a nossa vida. E lembra que eu falei, o joio e o trigo, a gente não consegue discernir até que eles amadureçam. Então eu diria o seguinte: quais são os sinais da tua vida que você está amadurecendo? Quais são os sinais da tua vida de que o reino está crescendo dentro de você? A molecada, né, os adolescentes, aí os pré-adolescentes, eu descobri que eles têm uma linguagem própria, né? Então eles falam de farmar áurea. Vocês sabem o que é farmar áurea? Sabe o que é farmar áurea, Otávio? Não? Sabe, Paulo, o que é farmar áurea? Você sabe, Bia? Mais ou menos, né? A gente não entende direito essa linguagem. Mas o farmar vem do inglês, né? Farmer. Desses joguinhos, você já viu esses joguinhos de celular, né? Que você tem uma fazenda e você vai trabalhando na fazenda, certo? Fazendo ela ficar cada vez mais produtiva, crescer cada vez mais. Farmar áurea, pelo que eu entendi, é você crescer em prestígio, você crescer em, sabe, em tamanho, né? Em reconhecimento diante dos outros, né? Em glória.
Olha que coisa interessante, né? No finalzinho, o que Jesus fala? Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. O povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Jesus está citando o livro de Daniel. No livro de Daniel a gente lê: os que têm discernimento brilharão com o esplendor do firmamento, e os que levam muitos à justiça brilharão como as estrelas para sempre e eternamente. O mal se corrompe porque deseja glória. O mal se corrompe porque deseja formar áurea, né? E ele deseja ser maior, deseja ter mais reconhecimento, mais poder, mais fama. Mas quem faz parte do povo de Deus abre mão da áurea. Da aura, né? Da áurea. Aura. E permite que assim Deus vá trabalhando essas coisas em nós. Até que um dia a gente vai brilhar. E o Lewis fala que se a gente pudesse ver o que nós seremos no futuro, o brilho que a gente vai ter, nós seríamos tentados a cairmos de joelho e adorarmos aquilo que seremos um dia. Então que essa esperança possa alimentar o nosso coração. Porque a gente vive entre a semente plantada na Páscoa e o esplendor do que ainda está por vir. Esse é o rumor que chegou até nós. Ele é real, ele é suficiente para mudar tudo. E é ele que dá esperança para a gente batalhar, para que o mundo um dia alcance isso. Para que, se existe maldade hoje no mundo, a gente luta contra todas as estruturas que geram a maldade, para poder antecipar esse reino que vem. Essa promessa, ela alimenta a nossa esperança e alimenta a nossa missão. Então, se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus diz para você nessa manhã. Pode? O trigo, quando está maduro, ele está cheio, como você falou, né, de fruto. E ele fica curvado, com o peso do fruto que ele está dando. E o joio é vazio, ou tem uma semente estéril, e ele fica ereto. Sim. Então, no fim das contas, o reconhecimento se dá por aqueles que se prostram, aqueles que se curvam diante do Rei. E aqueles que permanecem orgulhosos serão arrancados. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus assim nos conserve até esse dia.